Boa tarde, hoje é dia 27 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Eu agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da segunda carta de Pedro. Circunstância da escrita. O autor de 2 Pedro se identifica a si mesmo como apóstolo Pedro. Ele se chama pelo nome de Simão, o que geralmente não acontecia, tendo outro ocorrente somente em Atos 15, capítulo 15, versículo 14. A grafia do nome é semítica, o que dá um senso de autenticidade para a carta de Pedro. Além disso, era natural que Pedro, sendo semita, usasse a forma original de seu nome. Pedro se descreveu como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele via até si mesmo como servo submetido ao senhorio de Cristo e como com uma ordenação divina, um comissionário direto e uma representação autorizada do próprio Senhor Jesus. A carta contém diversas alusões pessoais à vida de Pedro. Ele menciona que sua morte estava próxima e descreve a si mesmo como uma testemunha ocular da transfiguração de Jesus, citando as palavras da voz que veio do céu neste evento. Indica quem escreveu anterior para os destinatários dessa carta, quais chama de amados, e também chama Paulo de nosso amado irmão. Isso sugere que o autor da carta era próximo de Paulo, de forma que o conjunto de tais evidências apontam que Pedro foi o autor dessa carta. A contrário de 1 Pedro, 2 Pedro não menciona destinatários específicos, nem se referencia a um destino exato. O apóstolo referia essa epístola como sendo a segunda carta que ele escrevia para seus leitores. Se a carta escrita de 2 Pedro for 1 Pedro, então ele escreveu para os mesmos recipientes, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Porém, se a carta anterior for uma referência a alguma outra epístola que agora é desconhecida, não podemos determinar com certeza para quem ou onde essa carta de 2 Pedro foi escrita. Pedro provavelmente escreveu 2 Pedro de Roma, onde a tradição da igreja coloca o apóstolo em seus últimos dias de vida. Como ele menciona que sua morte está próxima, parece que essa carta foi escrita logo antes de sua morte. A tradição posiciona a data do martírio de Pedro aproximadamente em 67 d.C., durante o reinado de Nero, que governou entre 57 e 68 d.C. Pedro escreveu essa carta logo antes de morrer e, embora não seja mencionado, provavelmente o fez da prisão. Ele escreveu para amigos cristãos que estavam sendo confrontados com a ameaça de falsos mestres que estavam negando a obra salvífica de Cristo e sua segunda vinda. Sendo testemunha ocular da vida de Jesus, Pedro buscou afirmar para seus leitores a realidade do retorno de Cristo e lembrá-los das verdades as quais ele pode esquecer caso eles não escrevessem acerca delas. Contribuição para a Bíblia. Pedro construiu fortes conexões com o Antigo Testamento e desafiou sua audiência a viver vidas autenticamente cristãs. Pedro estava com Jesus quando Jesus falou pela primeira vez acerca de seu retorno, e ele deu ênfase na certeza da segunda vinda. É a palavra de Deus que está no primeiro plano dessa curta epístola. Pedro faz do capítulo 1 ao enfatizar o conhecimento e sua origem divina. No capítulo 2 ele faz para ao mostrar sua historicidade, e no capítulo 3 ele indica que as cartas de Paulo são iguais às outras escrituras. Pedro insistiu na importância das escrituras para a direção e preservação da nossa fé. A estrutura, segundo Pedro, é uma carta geral com as características típicas de saudação, corpo principal e despedida. O que está faltando é uma expressão de ação de graças. Seu estilo é o de uma carta pastoral movida pelas necessidades de seus destinatários, em vez de ser algo tipo de tratado formal. Spurgeon sobre 2 Pedro. Cristo está voltando, o rei está a caminho e está quase aqui. Ele está às portas. O dissolver de Deus,
tudo o que está ao seu redor sugere que nós olhamos para as coisas eternas. A razão para a santidade se tornar mais forte se o pensamento não é meramente o de que eu vou morrer, mas sim de quando todas as coisas ao meu redor se dissolverão. Isso faz com que contemplemos as coisas eternas com um olhar mais fixo e uma decisão mais firme de viver para Deus. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para a segunda carta de Pedro. Agora vamos ver o devocional da manhã. Preciosas e muito grandes promessas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Se você deseja conhecer e experimentar a preciosidade das promessas e desfrutá-las em seu coração, medite profundamente nelas. Há promessas que são como uvas no lagar. Se você as espreme, obterá suco. Meditar nas palavras sagradas será geralmente o prelúdio ao seu cumprimento. Enquanto você reflete nessas palavras, o benefício que busca virá a você de modo imperceptível. Muitos cristãos sedentos da promessa têm descoberto o favor garantido que é suavemente destilhado para dentro de sua alma, juntamente quando estão meditando no livro divino e se regozijam no fato de serem dirigidos a guardar a promessa em seu coração. Mas além de meditar nas promessas, busque em sua alma recebê-las como as próprias palavras de Deus. Fale de seguinte maneira a sua alma: se eu estiver lidando com a promessa de um homem, deveria considerar com cuidado a habilidade e o caráter do homem que comprometeu-se comigo. Então, com relação à promessa de Deus, meus olhos não devem se fixar tanto na grandeza da misericórdia, de modo que me confunda, quanto na grandeza daquele que fez a promessa, pois me alegrará. Minha alma, quem fala com você é o seu Deus e o Deus que não pode mentir. A palavra dele, que agora você considera, é tão verdadeira quanto a sua existência. Ele é um Deus imutável. Ele não alterou aquilo que saiu de sua boca, nem retirou nenhuma afirmação sequer de consolo. Ele não tem falta alguma de poder. É, portanto, o Deus que fez os céus e a terra quem fala. Ele também não pode falhar em sabedoria em relação aos momentos em que conceberá seu favor, pois ele sabe que é melhor dar quando é melhor reter. Portanto, vendo que trata-se do Deus tão verdadeiro, tão imutável, tão poderoso, tão sábio, devo acreditar e acreditarei na promessa. Se então meditaremos nas promessas e consideremos aquele que as faz, experimentarmos a sua doçura e recebermos o cumprimento delas. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite. Então, eu te espero aqui mesmo no Instagram. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Amém, amém, amém.